A segunda-feira marca o primeiro dia de férias dos jogadores depois do término do Campeonato Brasileiro e o início do período de negociações. A janela de transferências ela começa aberta para o futebol brasileiro e as primeiras movimentações já começam a acontecer. Aliás, o Inter anunciou seu primeiro reforço nesta temporada. Sandro Orlandelli será o coordenador técnico e a gente dá mais detalhes sobre o perfil deste profissional que tem muita experiência na Europa, em um dia marcado pela polêmica das seleções. O vestiário do Internacional gritou contra a seleção da CBF e à noite a seleção da Bola de Prata também não contemplou nenhum jogador colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa segunda-feira. Segunda-feira que marca o primeiro dia de férias do grupo de jogadores depois do término do Campeonato Brasileiro. A temporada ela se encerrou, é uma temporada que se encerra com muitas perspectivas positivas para o ano de 2023, porque o Internacional já tem uma base de elenco, tem um time que foi muito competitivo no Campeonato Brasileiro, tem a manutenção do Mano Menezes para a próxima temporada. Desde 2019, o Inter não começa uma temporada com um técnico que terminou a anterior, então são muitos pontos positivos para o torcedor ficar na expectativa de que 2023 vai ser um ano um pouco melhor. Mas essa segunda-feira marca o início da prospecção de mercado, pensando no ano de 2023. E aí, a principal informação do dia é a contratação de Sandro Orlandelli, profissional de 53 anos que vai chegar no Internacional para ser o novo coordenador técnico. Ele foi contratado junto ao Red Bull Bragantino, onde estava desde o ano de 2020. Antes, ele tem um currículo extenso pelo futebol europeu. O cara trabalhou no Arsenal com Arsene Wenger, no United com José Mourinho. Eu dei detalhes sobre o currículo de Sandro Orlandelli nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e entender um pouco quem é esse profissional. Depois de falar sobre o currículo dele, eu fui buscar algumas referências, primeiro, no Internacional, para saber o que a direção do Internacional pensou ao trazer esse nome. E depois, também no mercado, para a gente ter um pouco mais sobre a característica do dia a dia desse profissional. O que eu ouvi do Inter, tá? Primeiro, que o Sandro Orlandelli é um dos poucos profissionais que estão exercendo essa atividade no Brasil, a atividade de coordenador técnico. Então, se o Paulo Autuori sabia fazer isso e exerceu também em vários clubes do futebol brasileiro a função de coordenador técnico, o Inter queria alguém que soubesse executar esse papel, soubesse trabalhar nessa função, e por isso buscou o Sandro Orlandelli, que uma das características que me foi destacada, trabalha muito com categorias de base, conhece muito categorias de base. É um cara que, por exemplo, na Europa foi head de scouts do Arsenal, ou seja, ele era responsável por mapear e identificar quem eram os bons jogadores a serem prospectados no mundo para um clube do tamanho do Arsenal. E ele tem essa vivência de scout, de análise de mercado, e vai trazer muito esse ambiente, principalmente para prospectar jovens jogadores. E profissional discreto. Uma outra característica sobre ele que chegou a mim, e mais, um profissional discreto do jeito que o Inter procurava. Eu me lembro de uma entrevista do Mano Menezes, onde ele disse isso, que o profissional ele precisava ter uma certa discrição nesse cargo, mesmo sendo um cara muito importante no bastidor, coisa que o Paulo Autuori tinha e que se buscou também no Sandro Orlandelli, que tem esse perfil mais discreto também de trabalhar, o que foi relatado das pessoas que eu conversei do Internacional. Então é isso, o Sandro Orlandelli, novo coordenador técnico do Internacional, com todo esse currículo que ele tem, que eu citei nesse vídeo hoje à tarde. Quero também chamar para um outro vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, falando sobre a reclamação do vestiário colorado em cima da seleção da CBF do Campeonato Brasileiro, que é uma seleção eleita por jornalistas, jogadores e treinadores do futebol brasileiro, e que montou uma seleção do Campeonato Brasileiro sem nenhum jogador do Internacional. E alguns atletas, depois da vitória sobre o Palmeiras, cobraram esse assunto.
o Depena e o Pedro Henrique, e eu falei sobre isso aqui, vale a pena clicar para assistir também. Mas na noite dessa segunda-feira veio a premiação da Bola de Prata, e uma premiação que também não teve nenhum jogador do Internacional na seleção. Para quem não sabe, a Bola de Prata ela tem até um critério um pouco mais técnico para escolher, porque são notas em todos os jogos, e aí se monta a média dos jogadores, os jogadores com as melhores médias vão para a seleção, é mais estatístico. Mas ainda assim tem que dar uma olhada que deu essas notas pro Inter, né? O mundo onde o Bustos jogou menos que o Marcos Rocha não existe. O mundo onde o Vitão jogou menos que o Murilo não existe. Os Palmeiras engatou os 4 da linha defensiva, peraí, o Bustos e o Vitão jogaram vôlei, gente. É impressionante, mais um absurdo. Aliás, o próprio Depena falou, né? Durante todo o ano o Inter foi esquecido por parte da imprensa, que chegava a colocar a diferença do Palmeiras para o Flamengo, sendo que o Inter era o segundo colocado, e colocando a disputa pelo título entre o primeiro e o terceiro. Não fez sentido. E isso hoje se comprovou de novo, o Inter sem nenhum jogador na seleção do Campeonato Brasileiro, agora pela Bola de Prata. Inclusive a seleção vai pintar aí na tela, ó, Cássio, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. A defesa toda do Palmeiras. 2 volantes, André e Zé Rafael. 2 meias, Gustavo Scarpa e Arrascaeta. Na frente, Cano e Dudu. O time do Palmeiras não, da Bola de Prata, que quase todo o time é do Palmeiras, que foi escolhido pelos jornalistas que deram notas ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Enfim, falando ainda de mercado da bola, hoje teve uma movimentação de mercado que é interessante e que sempre vai interessar o Internacional. E sempre que a gente falar de Paulo Roberto Falcão, a gente está falando também de Inter, né? São histórias muito ligadas. E muita gente cogitava, será que não vai ser o Falcão o coordenador técnico do Internacional? Não será. E ele vai ser, inclusive, o coordenador técnico do Santos. Aliás, eu devo, na sequência, falar um pouco mais sobre o dia em que o Paulo Roberto Falcão foi convidado por essa gestão para ser coordenador técnico do Internacional. Foi lá antes da gestão assumir. E ele acabou não querendo. E o Paulo Roberto Falcão, nos últimos dias, a gente sabe, fazia uma movimentação porque queria voltar a ser técnico. E o Santos não quis ele como técnico, quis ele como coordenador técnico. Ele vai assumir essas funções por lá na temporada de 2023. E o Inter já tem o seu coordenador técnico, que é o Sandro Orlandelli, que tem uma experiência nesse trabalho, tem uma experiência nessa função e já exerceu ela em alguns clubes. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vai no bolão da KTO da Copa do Mundo, tá? Porque tu jogando R$5, tu pode ganhar até R$500 mil em free bet. É a dica que eu dou para vocês. Domingo começa a Copa do Mundo, já tem odds rolando aí da Copa do Mundo, e durante a Copa, todo dia a gente vai vir aqui e dar uma olhada nas odds, qual seleção favorita, qual que não é, qual joguinho que dá para fazer. Domingo já tem Copa do Mundo. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!